Agora nós vamos falar da interferência imprevista. Na realidade também se trata de uma situação inusitada, tá, que motiva a rescisão contratual ou, quando não, a revisão do contrato, tá bem? Só que ela tem uma peculiaridade grandiosa, qual é? Diferentemente do fato príncipe e do fato da administração, é uma circunstância que pré-existe ao contrato, mas que só foi descoberta depois. No fato príncipe e no fato da administração, estamos diante de situações que surgiram depois do contrato, que surgiram durante a sua execução. A interferência imprevista, não. O que ocorre no seu caso? Ela pré-existe ao contrato, todavia ela só foi descoberta depois. Vamos dar uma olhada no material de apoio para a gente ver. Vamos lá? Observe o que nós temos. Interferência imprevista são situações materiais desconhecidas pelas partes ou conhecidas apenas pela administração, quando da celebração do contrato. Tais interferências surgem durante a execução de maneira surpreendente e excepcional, de forma a dificultar ou tornar onerosa a execução do contrato. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos o contrato, que foi entabulado. Começou ele a ser executado. Então, nós estamos ali durante de um período de execução do contrato. Durante a execução do contrato, a parte contratada, a empresa, por exemplo, ela se depara durante a execução com uma situação por ela desconhecida, correto? Ela se depara durante a execução, ela se depara diante de uma situação por ela desconhecida. Então, ocorreu aqui, tá? Então, por exemplo, ela se depara com uma rocha ou um terreno rochoso. Quando ela foi fazer o contrato lá atrás, antes da feitura do contrato, esse terreno rochoso, então a rocha, ela já existia. Todavia, acreditava-se que ali o terreno não fosse rochoso, que estivéssemos diante de uma areia. Só que eu tinha a rocha. A rocha não foi prevista. Então, ao se deparar com esse terreno rochoso, a perfuração dos poços artesianos, por exemplo, se tornou muito mais onerosa do que se tivéssemos diante de um terreno areoso. Aumentou-se demasiadamente o custo para a prestação do serviço ou para a realização da obra. Esse terreno rochoso, ele já existia antes do contrato? Ele já existia. Só que ele só foi descoberto depois pela empresa contratada. Isso é uma interferência imprevista. Ou seja, a situação já existia, mas só veio a ser descoberta depois. Neste caso, é motivo para rescisão contratual? Sim. Então vem até aqui, por favor. No caso da interferência imprevista, estou diante de uma situação que pré-existia ao contrato, que não era conhecida da parte contratada.
ela descobre depois algo que tornou demasiadamente oneroso ou insuportável a realização do contrato. Então, tornou-se onerosa a execução, tornou-se insuportável a execução. O que deve ser feito com isso? Uma revisão, ou quando não, a rescisão contratual. Legal? Vamos dar uma olhada no material de apoio para a gente resolver algumas questões sobre o tema aí. Vamos lá? Olha o que nós temos aí adiante, tá bem? Então nós temos a seguinte questão. Observe que, vamos ao comando. Durante a construção de uma linha do metrô em São Paulo, os engenheiros responsáveis pela obra depararam com um solo rochoso, não cogitado pelas partes na celebração do contrato, mas que adveio de modo surpreendente e excepcional. Então, olha, de modo surpreendente e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento dos trabalhos. Perante a situação narrada, a empresa responsável poderá, em tese, letra A, pleitear a adequação dos preços e prazos à nova realidade, em virtude da ocorrência da causa justificadora da inexecução do contrato, denominada interferência imprevista. Então, o gabarito é a letra A, sem dúvida alguma. Estamos diante de uma hipótese de interferência imprevista. Legal? Tá. Agora vem até aqui. Além da interferência imprevista, além do caso de fato príncipe, além de fatos da administração, nós temos os motivos de fortuito ou força maior. Nós não vamos tratar do conceito de caso fortuito ou força maior, porque há discordância doutrinária. Majoritariamente, fortuito é o que decorre da natureza. Força maior é o que decorre de atividade humana. Tá bem? Então, olha, fortuito, o que decorre de natureza, tempestade, queda de árvore. Força maior é o que decorre de atividade humana. Greve de servidores, greve do transporte coletivo, correto? Essas situações, vamos ao material de apoio, então, vamos lá? Então, vamos lá. Falei que não ia conceituar, mas já a gente vai fazer uma anotação aí sim, tá bom? Tá. Então, nós temos o fortuito e a força maior. São eventos também imprevisíveis, correto? Que ocorrem após a elaboração do contrato e que podem motivar a sua revisão ou a rescisão. Quando se fala em fortuito, nós já falamos que nesse caso eu tenho manifestações da natureza. Quando se fala em força maior, manifestações do homem. Exemplo aqui que nós temos são as greves, né? Correto? Então isso pode tornar insuportável o contrato? Sim. O que motivará a sua revisão ou sua rescisão.